Povo de Deus, boa noite, estamos começando mais uma live. Hoje estou aqui na igreja porque eu mudei de casa, então na minha casa não tem internet. Então enquanto tem internet aqui na igreja, vamos fazer a nossa live aqui. Quero comentar todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sempre a vida de vocês. E creia, Deus tem promessa para aqueles que buscam em espírito e em verdade. A princípio, vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus santo, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai, para pregarmos o Evangelho, para anunciar, meu Deus, as Tuas maravilhas. E eu te peço, Pai, a orientação do Teu Espírito Santo. Abençoe cada vida que está agora nessa live, aqueles que vão ouvir depois, meu Deus, seja hoje ou amanhã, ou qualquer outro dia, que esta palavra venha de impacto em cada coração, trazendo, Pai, alegria, trazendo paz, trazendo a bênção do Senhor. Então, Deus, fala conosco nesta noite. É o que nós lhe pedimos, já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Vamos cantar uma canção e logo mais estaremos aí dedicando aquilo que Deus tem para cada um de nós em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos cantar uma canção, tudo coopera, amém. Cantar uma canção, amém? Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pega a palavra de Deus, abra com a de Neemias, o capítulo 2, o versículo 7 e 8. Nós estamos nesse propósito de oração, 52 dias de oração para 52 semanas de vitória. Nós temos orado, nós temos profetizado que nesses 52 dias de oração, Deus vai abrir a janela dos céus, e assim como Ele usou a vida de Neemias, vai usar a minha vida, vai usar a tua vida para alcançar, para abençoar, para edificar, para restituir, porque para isso o nosso Deus nos chamou. Amém? Neemias, capítulo 2, o versículo 7, que diz assim: disse mais o rei, se ao rei parece bem, é Neemias falando com o rei, se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias está dizendo que tudo está acontecendo porque a boa mão de Deus está sobre a vida dele.
eu declaro que as coisas vão acontecer porque a boa mão de Deus já está sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer oração? Pai amado, Pai querido, nós queremos ouvir a tua voz, então fala de uma forma especial. Viemos a ouvir não aquilo que nós queremos, mas aquilo, Deus, que nós precisamos. Então glorifica o teu nome através desta palavra. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos então meditar naquilo que Deus quer falar conosco. Neemias sabia que a obra não seria fácil e muito menos a jornada até Judá. Por isso que a primeira coisa que ele faz, ele ora a Deus antes de falar com o rei. Nós já aprendemos que as pessoas chegam de Judá e comentam para Neemias que a cidade está deserta, que o povo está em desprezo, que a cidade está toda destruída. E quando Neemias ele ouve isso, ele trouxe tristeza que ele vai orar, ele vai jejuar, porque ele quer que Deus haja. E ele pede que Deus dê um bom encontro com o rei, para que ele possa falar. E quando esses mensageiros chegam no mês de Quisleu, Neemias só vai falar com o rei no mês de Nisan. Quer dizer, demorou praticamente 4 meses, ele orando, até falar com o rei, demorou 4 meses. Mas ele estava orando e estava jejuando. E quando ele vai falar com o rei, o que ele faz primeiro? Ele ora. Olha o versículo 4, veja. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amados, aprendamos uma coisa: toda decisão tem que vir acompanhada de oração. Se você for fazer alguma coisa, ore primeiro. Se você for a algum lugar, ore primeiro. Não faça como o mundo faz, que não está nem para Deus. Nós somos diferentes. A unção de Deus está sobre nós. Então, tudo que você fizer, ore. Em Lucas 18, o que foi que Jesus disse? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, peça orientação a Deus. Por quê? Toda grande obra tem grandes dificuldades. Neemias sabia que não seria fácil, por isso que ele orou 4 meses para poder falar com o rei. Por quê? Porque ele sabia que toda grande obra tem grandes dificuldades. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 16. Olha só, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Neemias demora 4 meses para falar com o rei, porque ele sabia que toda grande obra tem grandes dificuldades. Olha o que Paulo diz aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, o versículo 9. Olha só o que Paulo diz. Paulo escreve assim: olha, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos o quê? Adversários. O que Paulo está dizendo? Que uma porta grande, uma porta eficaz abriu sobre a vida dele, porém tem muitos o quê? Adversários. Coisas grandes vão acontecer, mas saiba que não será fácil. Por quê? Porque nós sabemos que o inimigo vai se levantar. Neemias sabia disso, que a obra era grande, então ele sabia que haveria muita dificuldade. Então ele ora 4 meses pedindo a Deus para que dê um bom encontro. E quando ele tem esse bom encontro, o que diz a palavra? O rei pergunta para ele: o que você me pede? Amados, olha a importância. A intervenção divina é a garantia de resultados. Imagina se ele não ora, nada iria acontecer. E na nossa vida tem que ser assim. Para tudo tem que ter oração. Para tudo. Por quê? Porque a oração é a chave da vitória. Então a intervenção divina é a garantia de resultados. Romanos 8, 31, o que diz a palavra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não importa qual seja a dificuldade ou problema, a palavra deixa bem claro que se Deus é por nós, então ninguém será contra nós. E quando Neemias tem aquele encontro com o rei fala: o que me pedes? Neemias pediu tudo o que ele desejava. Eu digo para você, peça
tudo aquilo que vai trazer descanso para a tua alma. Peça aquilo que você sabe que vai deixar você em paz. Por quê? Tiago 4:3, Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem gente que não recebe porque não sabe como pedir, ou pede mal, por isso que Deus não dá. É igual aquela pessoa que está pedindo para Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, e está pedindo, Deus me dá um carro, me dá um carro. Aí demora tanto para a pessoa, que ela fala assim: Senhor, nem que seja um Fusquinha 66. Um tempo depois está lá na porta dele um Fusquinha 66. Ele glorifica a Deus, exalta a Deus. Só que depois o carro começa a dar problema, ele vai reclamar com quem? Com Deus. Por quê? Porque ele achou que Deus deu pior. Não, Deus só deu aquilo que a pessoa pediu. Então peça, pode pedir, porque Deus com certeza vai conceder o desejo do seu coração. Olha só o que Salomão diz aqui em Eclesiastes 2. Veja, Eclesiastes 2, Salomão nos ensina como pedir. Salomão, ele nos dá uma aula de como pedir as coisas para Deus e como conquistarmos segundo os nossos esforços. Olha o que Salomão diz aqui, veja, Eclesiastes 2, o versículo 10. Salomão diz assim, olha: e tudo quanto desejar os meus olhos, não lhos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olha só o que Salomão está dizendo, que tudo que desejaram os seus olhos, ele não negou. Então pode pedir hoje para Deus aquilo que vai trazer descanso, paz para a sua alma. É uma bênção financeira? Então peça. É um milagre de libertação? Então peça. É um milagre de cura? Então peça, porque Deus é poderoso para fazer. O que o rei disse para Neemias? O que você me pede agora? E Neemias pediu tudo o que desejou a sua alma. Assim como o rei liberou para Neemias, hoje o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está liberando sobre a tua vida. O que, pastor? Acessos que antes estavam fechados. Quando Neemias recebe aquela notícia, ele não sabia como chegar diante do rei. É como se acesso estivesse fechado. Ele não sabia como chegar, como falar, como dizer, porque ele era o copeiro do rei. Ele não sabia como. Então o que ele faz? Ele vai orar, ele vai clamar a Deus, e ele demora 4 meses para falar com o rei. Mas quando o rei diz: pedes o que queres, aleluia, todos os acessos que antes estavam fechados, agora estão liberados para a vida dele. Hoje você pode pedir a Deus, porque todos os acessos que antes estavam fechados, o Senhor hoje está abrindo sobre a tua vida em nome de Jesus. Pode pedir, porque hoje o rei está liberando o que, pastor? Provisões que estavam paradas. Neemias sabia que lá na Babilônia tinha tudo aquilo que ele precisava. Então hoje o rei está liberando todas as provisões que estavam paradas, aquilo que é teu por direito está sendo liberado em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer. O que mais que o rei está liberando? Processos retidos, aquilo que é teu que está parado, aquilo que é teu que ninguém está falando mais nada, advogado não fala mais nada, juiz não fala mais nada, todos os processos retidos hoje estão sendo liberados sobre a tua vida em nome de Jesus. Causas impossíveis estão sendo liberadas em nome do Senhor Jesus. Então pode ir na certeza que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está liberando sobre a tua vida em nome de Jesus. Hoje também o rei está liberando condições de restaurar o que estava destruído. Neemias sai da Babilônia, ele vai para ajudar, para restaurar aquilo que estava destruído. Como assim, pastor? Segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, perdoa o barulho, estou na igreja, enquanto tiver a porta aqui vai ser esse barulhão mesmo.
porque é só na hora da pregação. Quando não tem pregação, não tem barulho não, mas é o inimigo, mas não vai impedir de nós pregarmos a palavra não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, olha o que diz aqui a palavra. Neemias sai da Babilônia, ele vai para ajudar, para restaurar aquilo que estava destruído. A unção de Deus está sobre a tua vida. A unção de Deus está sobre ti. A boa mão do Senhor está sobre a tua vida. O que Neemias ele foi? Ele foi restaurar aquilo que estava destruído. Hoje o Senhor te dá esta unção. Como assim? 2 Coríntios 5, versículo 18. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 18. Diz assim, olha, e tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu, olha que tremendo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você consegue entender isso? Deus nos deu o ministério da reconciliação. Neemias sai da Babilônia, vai para ajudar para restaurar o que estava destruído. Hoje esta unção está sobre a tua vida. Deus te deu o ministério da reconciliação para restaurar o que, pastor? Casamentos destruídos, relacionamentos com filhos. Tem filho que não fala com o pai, não fala com a mãe. Tem sogra que não fala com a nora. Entenda, sobre a tua vida a unção de restituição. Sobre a tua vida a unção de Deus para reconciliação. A unção de Deus está sobre a tua vida. Tem pessoas que não falam mais com as outras. Deus te deu esta unção para restaurar. Pastor, eu não falo mais com a irmã da igreja. A unção está sobre a tua vida. Pode ir, porque vai ter reconciliação para a glória de Deus. Pastor, o meu marido foi embora de casa, a minha esposa foi embora de casa. Hoje Deus te deu esta unção da reconciliação. Pastor, o marido da minha filha, a esposa do meu filho disse que vai embora. Começa a orar, começa a profetizar. A unção da reconciliação está sobre a tua vida. Você tem esse ministério que Deus te deu. Neemias sai da Babilônia, ele vai para a Judéia para restaurar tudo aquilo que estava destruído. Hoje Deus está te dando esta unção para você restaurar tudo aquilo que estava destruído. Recebe hoje em nome de Jesus, porque quando Neemias sai da Babilônia, ele tem certeza que a boa mão de Deus está sobre a vida dele. Agredite, a boa mão de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. E eu quero orar agora, para que esta unção permaneça sobre a tua vida. Nós estamos orando à meia-noite. Hoje é a 9ª oração. Estamos orando à meia-noite porque são 52 dias de oração para 52 semanas de vitória. O ano tem 52 semanas. E nós queremos que o ano inteiro seja abençoado em nome de Jesus. E eu quero orar agora porque esta unção está sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Eu vou orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus eterno e Deus todo-poderoso. Neemias, antes mesmo de falar com o rei, ele ora, ele clama a Ti. Assim também nós temos orado, assim também nós temos clamado diante do Senhor. Então estenda agora para as Tuas mãos poderosas. Venha trazer, meu Deus, sobre a vida do Teu filho, sobre a vida da Tua filha, Deus, a restauração e a restituição. Porque nós sabemos que o Rei hoje está liberando acessos que antes estavam fechados. Meu Deus, aquilo que diz respeito à vida do Teu filho, aquilo que diz respeito à vida da Tua filha, libera hoje em nome de Jesus. Se até hoje está fechado, hoje estará portas abertas para a glória do Teu nome. Meu Deus, todas as provisões que estavam paradas, aquilo que é do Teu servo, causas impossíveis, processos retidos, em nome de Jesus Cristo agora, através da unção de Deus e a boa mão do Senhor sobre nós, nós oramos nesta noite e declaramos, Pai, que esta unção já está sobre as nossas vidas. E principalmente, Deus, a unção para restaurar aquilo que estava destruído. Desta unção para o Teu servo,
desta unção para a tua serva. A tua palavra diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, que através do teu filho, que através da tua filha, do teu servo, da tua serva, meu Deus, famílias sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, saúde sejam restauradas. Nós oramos aqui nesta noite, porque nós cremos no poder da palavra, nós cremos no poder da oração. Então entra com a tua providência agora, Deus, curando, libertando e abençoando, mas usa a vida do teu servo, como também a vida da tua serva. Nós oramos nesta noite, porque nós cremos que sobre nós a tua boa mão está estendida. Nós cremos que sobre nós a unção do Senhor está sobre cada um. Por isso nós oramos e declaramos a vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Aleluia! Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, a palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Eu creio, a unção de Deus está sobre a tua vida. Amém? Antes de terminar essa live, eu quero fazer uma oração pela tua vida, mas abra comigo lá em Jó, capítulo 41. Jó, a Bíblia diz que Deus está falando com Jó. E olha só o que Deus vai falar com Jó. Veja, Jó, capítulo 41, o versículo 11. Olha só o que Deus vai falar com Jó. Deus pergunta assim para Jó: olha, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Como é que Deus pede algo para alguém que não tem nada? Jó perdeu tudo, perdeu todas as finanças, riquezas, perdeu 10 filhos de uma vez só, perdeu saúde, está lá todo destruído, e Deus vira para Jó e pergunta: quem primeiro me deu para que eu haja de restituir-lhe? Jó não tinha mais nada, Jó não tinha nem saúde, Jó tinha. Aí eu pergunto, como é que Jó poderia dar algo para Deus que ele não tinha? Mas Deus preparou. Como? Através dos amigos de Jó. Aqui em Jó capítulo 42, versículo 7, diz assim: olha, sucedeu pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, quem primeiro me deu para que eu haja retribuir? Aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitareis, para que eu vos não trate
conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. A Bíblia fala que Jó não tinha nada, e Deus pergunta: Jó, quem primeiro me deu para que eu retribuir? Jó não podia responder porque ele não tinha nada. Deus acabou de falar com Jó, ele vira para os 3 amigos de Jó e fala: vocês não falaram o que era reto de mim como servo Jó. Pegam 7 carneiros e 7 bezerros, dá para Jó, porque a oração dele eu vou ouvir, a de vocês não. Jó não tinha nada, aí aparece para ele 7 carneiros e 7 bezerros. O que Jó fez? Deu tudo para Deus. E no momento que Jó deu tudo para Deus, olha o que Deus fez. Jó 42:10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se conduíram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Jó teve a vida mudada do dia para a noite. Vamos analisar? Jó tinha o quê? Nada. Aí chegam os 3 amigos e dão para ele os sacrifícios. Jó dá tudo para Deus, porque ele reconhece que tudo vem de Deus. Aí diz a palavra que Jó vai orar para os seus amigos. Aí Deus virou o cativeiro de Jó, as enfermidades sumiram, e todos os que conheciam Jó foram até ele, e segundo a palavra, Jó era o homem mais conhecido do Oriente. Vamos dar um exemplo. Vamos usar a tecnologia, né? Hoje pessoas com Facebook, né, Instagram, elas conseguem 10, 15, 20 mil, né, pessoas que seguem. Alguns conseguem 100 mil, outros conseguem até milhões. Claro que esses são os mais famosos, né? Mas vamos jogar no meio. Vamos supor que você tem um Facebook e tem 100 mil pessoas no seu Facebook. Vou dar exemplo. 100 mil pessoas no seu Facebook ou seu Instagram, não importa. Vamos supor que esse seja a conta, 100 mil. E essas 100 mil pessoas sentissem no coração de te der R$1. Quer dizer, da noite para o dia, ia cair na sua conta 100 mil reais. Fora a pepita de ouro que também deram. São 100 mil pepitas de ouro. Quer dizer, Deus virou da noite para o dia a história de Jó. E por que Deus fez isso? Porque Jó deu. Até hoje tem pessoas que não entenderam. Não é retendo que você vai ter mais, é dando. Jesus mesmo diz que é dando que se recebe. Quando você abençoa, você também é abençoado, porque a Bíblia fala que nós temos a bênção de Abraão. A bênção de Abraão está sobre a tua vida. Gálatas 3:29, se sois de Cristo, então sou descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quer dizer que a mesma promessa que está sobre a minha, sobre a tua vida, é a mesma que estava sobre Abraão. Abençoarei os que te abençoaram. Você quer que acessos que antes estavam fechados sejam abertos sobre a tua vida? Você quer que provisões que estavam paradas sejam liberadas sobre a tua vida? Você quer que processos que estavam retidos, que causas impossíveis aconteçam, porque aconteceu na vida de Jó? Então abençoe. Faça a sua contribuição, porque você não está abençoando o pastor, você está abençoando o ministério que é de Deus. Por causa dele que nós estamos hoje aqui. É por causa dele que nós cremos que vamos viver algo extraordinário em nossas vidas. Por isso, eu quero orar, porque Jó não tinha nada. Jó não tinha nada, não tinha nada. Aí Deus toca nos amigos de Jó, para que deem para Jó, aí Jó dá tudo para Deus. Eu pergunto, e se Deus te abençoar, você também abençoe? Embaixo tem aí na descrição, né, apoio com Pix, se você puder, faça, porque quem vai te recompensar é o Senhor.
E eu quero que o mesmo Deus que deu para Jó é o mesmo Deus que vai dar para você. E quando você der, a unção que foi depositada sobre Jó, unção dobrada, que Deus mudou a história dele, também vai mudar a sua história. Amém? Eu vou orar por você nesse momento em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, nós entendemos que é quando nós abençoamos, que também somos abençoados. Então libera hoje, Pai, sobre a vida do teu servo, como também sobre a vida da tua serva. Traz, meu Deus, a existência que não existe, que aquilo que essa pessoa, meu Deus, vai abençoar, que seja liberado, Pai, tudo que estava retido, todos os processos que estavam parados, meu Deus, todas as causas impossíveis, que sejam liberadas sobre o teu filho, como também sobre a tua filha. Então toca no ímpio, no justo para dar dinheiro, abençoe o que aparece na conta bancária, meu Deus, libera aquela causa na justiça, meu Deus, libera a aposentadoria, faz, meu Deus, o milagre do impossível acontecer na vida do teu filho, como também na vida da tua filha. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Se nada acontecer, quinta-feira, 7 da noite, estamos aqui novamente, trazendo a mensagem de Deus para o teu coração. Me perdoe por sábado fazer uma visita e acabei me enroscando, depende ainda de condução, e condução não passava, eu aflito querendo chegar. Infelizmente eu não consegui chegar para fazer a live no sábado, mas se nada acontecer, quinta-feira, 7 da noite, eu quero liberar uma palavra de Deus para o teu coração, quero te abençoar muito em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Olha, um beijo no seu coração, que o Espírito Santo de Deus sempre esteja presente na tua vida e que a graça do Senhor permaneça sempre sobre ti e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus. A paz, irmãos.